Olá, estamos começando mais um Com Deus na Estrada, com o propósito de levar até você uma palavra de exortação, de edificação e de consolo. E que o Senhor possa te abençoar nesse dia e que a palavra de Deus possa alcançar o seu coração. Nós estamos falando sobre depressão, nessa estrada da vida que todos nós temos que seguir, né? Cada um tem a sua estrada. Infelizmente, muitos começam a trilhar por caminhos que conduzem à depressão. E muitos vão caminhando e de repente se encontram tão deprimido, que acabam fazendo mal para si mesmo, fazendo mal para as pessoas que estão ao seu redor. Quantos que não têm se suicidado, quantos que não têm estado prostrado numa cama, naquele estado de depressão. E já por alguns dias nós estamos falando sobre esse assunto e aprendendo aqui com o profeta Elias e vendo qual o conselho de Deus. Primeiro nós vimos qual o caminho da depressão e agora estamos vendo como sair da depressão, né? Qual foi o conselho de Deus para Elias. O primeiro conselho que nós já vimos foi uma boa alimentação. Uma boa alimentação é o segredo, né, para se recuperar o seu físico. Depois nós vimos que é importante você deixar, você colocar para fora, né, desabafar com alguém, principalmente desabafar com Deus, abrir o seu coração, falar tudo o que está sentindo, todos os seus receios, medos, frustrações, e abrir o seu coração. E hoje nós vamos estar falando sobre o terceiro passo, importante para sair da depressão. E nós podemos ver aqui o conselho de Deus. E o terceiro passo ele é muito importante, porque ele envolve uma nova percepção, tanto de Deus quanto de você mesmo. Entende? Uma maneira nova de enxergar Deus e enxergar a si mesmo. Há uma diferença muito grande entre ver e enxergar. Muitas vezes você está vendo, entende? Só que você não está enxergando, você não está indo além. Você vê aquilo que está ao seu redor, mas você não enxerga aquilo que está além. Então é necessário isso. E nós vemos aqui o conselho de Deus, né? Aqui no versículo 11 do capítulo 19, Deus disse: sai para fora e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Interessante que Deus chega para Elias e Deus fala: Elias, sai para fora, sai da caverna, né? Sai para fora. Normalmente, quando Elias estava na caverna, um lugar escuro, então ele não conseguia enxergar, ele não conseguia ver. E agora Deus fala para ele: sai para fora e eu vou me revelar a você. E quando ele sai para fora, ele tem algumas visões. E então Deus se manifesta por meio de um vento. Porém o Senhor não estava no vento. Depois um terremoto e um fogo, e o Senhor também não estava. E de repente Elias, ele ouve uma voz mansa, um sussurro, um psiu, sabe? Ele compreende que o Senhor estava naquele sussurro, naquele silêncio. E aí então ele toma coragem e sai para fora. E aí ele começa a dialogar com o Senhor. É interessante, meus amados, que muitas vezes a percepção que uma pessoa depressiva, uma pessoa que está caminhando para a depressão, a percepção que ela tem de Deus é de acordo com a situação que ela está passando. Entende? Por exemplo, uma pessoa que às vezes ela sofreu na sua vida uma perca, ou ela foi traída por um namorado, por esposo, esposa, sei lá,
ou de repente aconteceu algo trágico na vida dela, uma tragédia, a percepção que ela tem de Deus normalmente é esta. Ela imagina Deus como aquela pessoa que também vai traí-la, assim como o esposo traiu, a esposa traiu, ou ela imagina Deus como aquele que vai lhe roubar, entende, alguma coisa, que roubou, como às vezes ela perdeu um ente querido, um pai, uma mãe, um filho, entende? Então a percepção que ela tem de Deus é de acordo com a situação que ela está vivendo, e ela não consegue ver Deus no silêncio da sua vida. E aqui, meus amados, Deus ele não se revela em um terremoto, ele não se revela dessa forma. A percepção que Elias estava tendo de Deus era esta. A Jezabel havia feito um barulho muito grande, havia ameaçado ele em cortar a cabeça dele, e nesse momento a visão que ele tinha de Deus era esta. Aquela visão que Deus estava punindo, que Deus estava querendo castigá-lo, que Deus estava querendo matá-lo. Essa era a visão que ele tinha de Deus. Por causa da situação que ele estava vendo Deus dessa forma. Mas Deus se revela a ele no silêncio. O fato é, meus amados, que se você está deprimido, ou se você está caminhando para a depressão, vá caminhar. Faz uma caminhada ao redor de um lago, numa praça, senta ali. Senta ali e você vai ver como que Deus vai se revelar na sua vida. Pegue a sua Bíblia, começa a ler a sua Bíblia, Deus vai falar com você. Começa a orar, Deus vai te ouvir, Deus vai te atender. Foi o próprio Senhor Jesus quem disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo do Senhor é suave, o fardo dele é leve. Ele dá descanso para a sua alma. É importante você entender que ainda hoje Deus fala conosco por meio da quietude, por meio da tranquilidade. Não é por meio de uma grande, dramática demonstração de fogo, de poder. Não é assim. Muitas pessoas, sabe, estão vendo Deus dessa forma. Quer ver Deus no estardalhaço, mas não é assim. Deus se revela na quietude, Deus se revela no silêncio. Deus é aquele que muitas vezes, como diz aquele poema, que nos carrega em meio à tempestade, que nos carrega em meio à tormenta. Uma nova percepção de Deus. Então você precisa disso. Mas não apenas uma nova percepção de Deus, mas também uma nova percepção de si mesmo. E olha as palavras que o Senhor disse para Elias aqui no versículo 18. Ele fala: também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Se você olhar nos versículos atrás, você vai ver que Elias, ele estava, sabe, se achando como ele era o único. E ele fala: mataram todos os profetas, só eu fiquei. Todo o povo se voltou contra o Senhor, todos se abandonaram, só eu fiquei. Ele estava se colocando como a vítima, ele estava colocando como se ele fosse o bambambam, só ele, sozinho. E isso não era verdade, não era verdade. Deus chega para ele e fala: olha, você precisa de enxergar, você só está vendo a situação, você está vendo apenas o momento, a sua vida. Você precisa de ampliar a sua visão. Ainda tem 7.000. Tem 7.000 que ainda não se dobraram diante de Baal. Tem 7.000 que eu tenho preservado. Você não está sozinho. Você não é o único. Muitas vezes, meus amados, nesse caminho, nessa estrada de depressão, nós temos a tendência de nos vitimizar.
Nós somos aqueles que estamos sofrendo. Ninguém sofre mais do que nós. Nós somos aquelas pessoas que perdemos tudo. Ninguém perdeu mais do que nós. Essa não é a realidade. Essa não é a realidade. É interessante quando o Senhor chega e diz, ali em 1 Pedro capítulo 5, ele fala: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e estabelecerá. Você não é o único. As mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Você não é a única pessoa que foi traída. Você não é a única pessoa que perdeu um ente querido. Você não é a única pessoa que sofreu uma perca, que sofre uma enfermidade, muitas vezes uma enfermidade ruim, uma enfermidade aparentemente até maligna. Você não é a única pessoa. Você precisa mudar a percepção que você tem de si mesmo e começar a enxergar. Tem outras pessoas que estão padecendo, sofrendo as mesmas aflições e muitas vezes aflições piores do que você. Então esse é o terceiro passo tão importante para sair dessa estrada de depressão e começar a desfrutar uma vida feliz, uma vida alegre, porque esse é o propósito de Deus. É que você seja alegre. Aliás, ele diz: regozijai-vos sempre. É você se alegrar, você viver uma vida feliz, independente da circunstância. Uma nova percepção de Deus. Começar a enxergar Deus no silêncio. Uma nova percepção de si mesmo. Você não é a vítima. Você não é a única pessoa que sofre. Que Deus possa abençoar a sua vida nesse dia. E você possa desfrutar da alegria que o Senhor quer que você desfrute. Eu quero orar com você. Pai, eu quero te agradecer, te louvar, porque o Senhor abre os nossos olhos, o Senhor amplia a nossa visão. Muito obrigado a Deus por isso. Que o Senhor possa abençoar cada um que está ouvindo essa mensagem nesse dia. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Assista esse vídeo no YouTube. Deixe lá o seu like, o seu comentário. E que Deus te abençoe. Compartilhe com outras pessoas. Um forte abraço.